Glória a Deus. Mais uma vez estamos neste lugar para adorar e exaltar o Senhor. Aleluia. É bom Glória. louvar o Senhor que nos criou. Aleluia. Glória a Deus. Nós, na realidade, não temos outro Deus. Ele é o único Deus Criador Amém. dos céus e da terra. O único Senhor, aleluia, que a criou a si e a mim. Glória ao nome do Senhor. Glória. E que deu a sua vida por cada um de nós. Graças Glória ao a nome do Deus. Senhor. É motivo para nós engrandecermos ao Senhor. Eu me lembro das palavras do salmista que diz: ó minha alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Graças a Deus. Têm sido tantos os benefícios do Senhor para conosco, pois Ele nos salvou quando nós estávamos perdidos, veio-nos buscar, aleluia, procurou-nos, aleluia, com tanto amor. Glória ao nome do Senhor. E nos atraiu a si, e nos perdoou os nossos pecados, glória ao nome do Senhor, e escreveu o nosso nome no livro da vida, para que um dia, aleluia, tu e eu possamos ter entrada, aleluia, gratuita pelo seu sacrifício, aleluia, feito no Calvário, possamos ter acesso ao Pai, glória ao nome do Senhor. Não é isto motivo para dar graças a Deus? Oh, e para estarmos felizes com o Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, aleluia, e o meu coração, aleluia, se regozija nele. Glória ao nome do Senhor. Vou orar para que este culto seja uma bênção para a sua alma. E se você não conhece Jesus, aleluia, e tem ouvido esta mensagem, não tarde em render a sua vida a Jesus. Porque nós estamos à espera que Jesus se manifeste a este mundo muito breve. Tudo nos mostra que Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Ó, provera a Deus que você seja um dos tais. Glória ao nome do Senhor. Que suba tão bem com o Senhor. Aleluia. Vamos orar para que o Senhor abençoe o seu servo e o ajude na exposição da sua santa palavra. Bendito Deus e bendito Pai. Aleluia. É com gratidão nas nossas almas, meu Senhor, que nós estamos perante Ti, dando-te a honra, a glória, o louvor e a adoração, exaltando o Teu nome, porque é nome sobre todo nome. Ó Senhor, está escrito que pelo Teu nome nós havemos de dar entrada no lar da glória. Aleluia. Pelo Teu nome nos foram perdoados os nossos pecados. Aleluia. Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque aprova ao Senhor salvar, vir buscar aquele que se havia perdido. E todos estávamos perdidos, Senhor. Ó Senhor, longe de Ti, meu Senhor, sem salvação, sem conhecimento, andando segundo a vaidade dos nossos sentidos. Mas, ó Senhor, aleluia, glória ao Teu nome, que Tu, Senhor, na Tua misericórdia, vieste à cruz do Calvário pagar um alto e sublime preço para nós, ó Senhor, podermos um dia estar contigo na glória. Senhor, só vai para o inferno quem quer, porque a salvação foi dada na cruz do Calvário por Jesus e está à disposição de cada um de nós. É somente crer e aceitar, aleluia, e dizer muito obrigado, Jesus, por aquilo que fizestes por mim. Senhor, aqueles que nos ouvem, Senhor, meu Deus, salva-os, Senhor. Eu quero, Senhor, que um dia, quando eu estiver contigo, meu Senhor, possa ver o resultado destas pregações e ver as almas que foram redimidas através da Tua santa palavra. Meu Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo em seu lar, com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A minha alma engrandece o Pai, louva o Filho e adora o Espírito Santo do Senhor, pois que Deus se manifestou em carne na terra na pessoa do seu Filho, dando a sua própria vida para nos resgatar com o seu precioso sangue. Damos graças a Deus por esta salvação graciosa que o Senhor nos concedeu. E hoje é mais um dia de boas novas. Vamos estar com atenção àquilo que vamos ouvir
da Santa Escritura nesta escola bíblica. Esta parte do estudo que vai seguir-se é sobre, naturalmente, o arrependimento. É o estudo número 4. Portanto, vamos ter atenção àquilo que vamos ouvir da Santa Escritura. E vamos ler a mensagem todos ao mesmo tempo. Assim diz a palavra de Deus em São Mateus, capítulo 3, verso 1 e verso 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Até aqui a palavra de Deus. Meus amados que nos escutam, nesta escola bíblica sobre salvação e batismo bíblico, nós estamos estudando, em primeiro lugar, acerca da salvação, o que é o mais importante na nossa vida. E como tem sido dito nesta escola bíblica, ela engloba 7 aspectos no estudo sobre a salvação ou experiências na vida daqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e Senhor. Estas experiências ou aspectos são, primeiro, a fé, segundo, o arrependimento, o qual vamos estudar neste dia, terceiro, a conversão, quarto, a regeneração, quinto, a justificação, sexto, a oração na vida do crente e, em sétimo lugar, a sua santificação. E, naturalmente, o que vai ser estudado não é de forma nenhuma exaustivo, mas o suficiente para podermos entender o que Deus deseja e quer que aqueles que a Deus se chegam saibam, para orientar a sua vida espiritual no caminho para a glória do céu. Portanto, o programa de hoje, como tem sido dito, é sobre o arrependimento. E assim, ao começar este tema, chamamos a atenção de que o texto sagrado nos revela que esta mensagem de João Batista, pregando nos desertos da Judeia, ensina que todos quantos desejam entrar no reino dos céus precisam de se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus o seu perdão, porque realmente não há arrependimento sem pedir perdão a Deus, porque reconhece o seu pecado ou a sua falta. De contrário, não entram nesse reino. Sem arrependimento, não podem entrar no reino dos céus. Isto é básico na vida daquele que a Deus se chega. Muito do que vai ser ministrado, naturalmente, é do conhecimento geral dos cristãos, porém, pode não ser para muitos que ouvem esta mensagem por desconhecerem as Santas Escrituras. Neste estudo falaremos em vários aspectos do arrependimento, ou seja, em primeiro lugar, a introdução. Segundo, a importância do arrependimento. Em terceiro lugar, vários aspectos do arrependimento. E em quarto lugar, como é que a pessoa compreende que se arrependeu e foi salva por se arrepender. Como temos vindo a meditar neste estudo, neste princípio, toda a doutrina acerca da salvação consiste, portanto, nesses 7 aspectos, e sendo que a fé foi o primeiro e que este sobre o arrependimento é o segundo, e estas experiências acontecem na vida daqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador e se chegam a Deus para começarem uma nova vida na sua jornada da fé para o lar da glória do céu. Assim, neste dia vamos meditar sobre este tema do arrependimento das pessoas. Quem crê em Jesus que o salvou, começa uma vida nova. E se arrepende de ter praticado todo o pecado contra Deus e contra o próximo. E isto só pode acontecer quando ouvimos a palavra de Deus
E desejamos estar com esse Deus na eternidade, no outro lado da vida, porque esta, ousa dizer-se que é um vale de lágrimas, e não são poucas, de muitas e variadas formas, elas aparecem. E há uma outra vida para viver, e esta é eterna, e está neste livro sagrado, Ezarada, que é um lugar de glória, de gozo e de alegria na casa do Pai. Porém, um outro lugar é de sofrimento eterno. E a Santa Escritura nos adverte para escolhermos o lugar eterno da casa do Pai e evitar o sofrimento no inferno, que está guardado para o diabo e para os seus anjos. Contudo, a maior parte dos espíritos, quando partem deste mundo, vão para esse lugar também, porque não se importaram de se arrepender da sua vida de pecado. Assim, como se compreende então o arrependimento? O arrependimento é definido da seguinte forma, ou seja, o arrependimento é o profundo pesar pelas faltas cometidas e que se arrepende, aquele que se arrepende não volta a fazer o que fazia, porque se voltou para Deus e compreendeu que Deus é 3 vezes santo e que na sua casa, no lar da glória, na Nova Jerusalém, não entra nada que contamine. Portanto, a pessoa que a Deus se chega tem que compreender que um dia para viver lá tem que ser aqui uma pessoa salva, crendo na sua existência, na existência de Deus, e que se arrepende e que muda de vida para que um dia possa estar nesse lar da glória do céu com o seu Criador. Porque é que as pessoas se arrependem ao ouvir o Evangelho de Cristo? Fazemos a pergunta. E a resposta é porque o Espírito tem convencido, o Espírito Santo tem convencido a pessoa da sua vida errada quando ouviu a palavra de Deus e lhe foi ministrada que a vida que tinha era uma vida de pecado e, por consequência, estava perdido. Então, ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo ao ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos realmente passar a eternidade com gozo no céu, temos que realmente ser pessoas diferentes aqui na Terra e estar preparadas para esse lugar. E esta é uma escola divina, desde uma capa à outra capa deste livro. Enquanto andamos por cá, aprendemos da escola espiritual do Senhor para sermos pessoas espirituais. Portanto, a pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, de que Deus é 3 vezes santo e que na sua casa não entra nada que contamina, então a pessoa se arrependeu, se separou da vida de pecado e se santificou. Foi convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. João 16 e verso 8. Assim, em terminando esta introdução, vamos ao segundo aspecto. Segundo lugar, vejamos a importância do arrependimento. Além do que já foi dito primeiro, o arrependimento é importante porque este assunto ocupou primeiro lugar no ministério de João Batista. Ele é importante porque ocupou primeiro lugar no ministério de João Batista. Noutras palavras, João Batista chamava à fé e ao arrependimento, porque tinha chegado o reino dos céus e para se entrar no reino dos céus, primeiro era preciso crer que esse reino tinha chegado. E segundo, tinham que se arrepender para entrar nesse reino. Mateus 3, 1 e 2, conforme já foi lido. Segundo, da mesma forma, ocupou o primeiro lugar no ministério de Cristo, porque está escrito em Marcos 1 e verso 15 que Jesus começou com estas palavras: o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, também tomou o primeiro lugar no ministério de Cristo, o arrependimento. Terceiro é também ainda importante porque foi o primeiro ensino que Jesus mandou que os seus discípulos pregassem. Em Marcos 6, verso 12 e verso 13, diz, e sendo eles pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demónios. Porquê é que eu tenho que me arrepender? É porque se eu quero ir para o céu, tenho que ter uma vida diferente daquela que eu levava. Portanto, ela começa exatamente pela fé e pelo arrependimento. E em quarto lugar, essa importância do arrependimento está ainda lembrada aos apóstolos após a ressurreição de Jesus nestas palavras, que lhes disse, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, verso 46 e verso 47. Esta foi a ordenança, ou a ordem, melhor dito, de nosso Senhor Jesus Cristo, que os discípulos deviam sair para pregar o arrependimento. Portanto, ele é, por essa causa, importante. E em quinto lugar, o arrependimento é ainda importante também porque esse foi o primeiro tema que Pedro pregou ao povo no dia de Pentecostes. Arrependei-vos, como está escrito em Atos 2 e verso 38. Em sexto lugar, o arrependimento tomou também o primeiro lugar no ministério de São Paulo, como está escrito em Mateus 26 e verso 30. A mensagem do Evangelho tem que forçosamente incluir o arrependimento e deve ser, em primeiro lugar, ministrado. Porque sem ele, o Evangelho não está completo. O arrependimento é parte integral da salvação. Sem esse arrependimento não existe salvação. Não existe reino para ninguém. Sétimo lugar, a importância do arrependimento compreende-se pelo lugar que ele ocupa nas Santas Escrituras e na ênfase que Deus lhe dá. Ou seja, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis, disse Jesus. Lucas 13, verso 3 ao verso 5. Jesus disse isto duas vezes. De maneira que ele é importante por aquilo que temos ministrado. Porque é que eu tenho que me arrepender? Ou você tem que se arrepender? Porque o mundo está no maligno. Mas há uma outra parte da Escritura, do mesmo verso em 1 de João, que diz que nós somos de Deus. Portanto, aqueles que querem sair do mundo, do maligno, do pecado, têm que passar pelo arrependimento para terem uma nova vida e serem uma nova criatura, para possuírem o reino e possuírem a salvação. Tão fácil como isto. Porque é que eu tenho que me arrepender? Porque se eu estou em pecado, eu estou morto, separado de Deus por causa do pecado. Você está morto por causa do pecado, está separado de Deus. É como que esteja morto em ofensas e pecados, como diz a Santa Escritura. Portanto, o arrependimento é tão importante quanto isso. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim, esta verdade bíblica deve ocupar a nossa consciência a todo o tempo. Sou eu uma pessoa realmente arrependida do meu pecado? Sou eu uma pessoa que vivo no pecado? Então, se assim é, eu não me arrependi. Se eu amo o mundo e aquilo que o mundo tem, então eu não me arrependi. Eu sou uma pessoa deste mundo, não sou do mundo de Jesus.
Porque Jesus disse: vós já não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. De maneira que aqueles que se arrependem passam a ser do mundo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se isto não tem acontecido em nossa vida, se esse arrependimento não aconteceu, então não somos salvos, mas perdidos e condenados. Isto é o que nos narra a palavra de Deus. O mundo está condenado em si mesmo. E Cristo Jesus foi ao Calvário pagar o preço da nossa condenação para nós ficarmos livres. O Senhor disse: conhecereis essa verdade e a verdade vos libertará. Que é Jesus nosso Senhor, e podemos nos ver livres do pecado pelo arrependimento. O arrependimento em relação com o intelecto é uma mudança de atitudes ou mudança de pensamento. E para ilustrar isto, Jesus contou a parábola de 2 filhos de um certo pai, em Lucas 21, 28 a 32, que diz: e dirigindo-se ao primeiro filho, disse: filho, vai trabalhar hoje para a minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Essa foi a sua reação. Mas depois, arrependendo-se, mudou de pensamento. Mudou de pensamento, arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. E perguntou Jesus aos seus críticos: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Pois João Batista pregava o arrependimento, mas também pregava a fé, que cresce naquele que após ele havia de vir. Mas os publicanos e as meretrizes o creram, disse Jesus. Vós, porém, vendo isto, nem ainda vos arrependestes para crer. Portanto, o arrependimento é importante. É uma mudança de pensamento e radical. O pai disse àquele filho para ir para trabalhar para a vinha, e ele disse: não quero. Mas se arrependeu, mudou de pensamento e foi. O filho pródigo mudou de pensamento e, arrependendo-se, voltou à casa do pai com a sua confissão, em Lucas 15, verso 18. Portanto, arrependeu-se da vida de pecado que tinha. Um outro exemplo de arrependimento encontra-se em Lucas 18 e verso 13, em que o publicano, estando ainda de longe no templo, dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E enquanto o outro se elevava, este dizia: Senhor, tem misericórdia. E foi este que saiu justificado daquele lugar perante Deus. E estes 3 exemplos de arrependimento são outros tantos ensinos das Escrituras de pessoas que mudaram de ideias para tomarem outras decisões. O arrependimento é importante e desta forma tem sido explicado. É uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, não voltar a fazer aquilo que fazia. E dentro de momentos nós vamos voltar. Amém. O que temos aprendido nas Santas Escrituras é que a primeira chamada da pregação do Evangelho é a fé, mas a segunda é o arrependimento, sem o qual não se pode entrar no reino dos céus. Meus amados, vamos ter em consideração 2 coisas. O verdadeiro arrependimento traz o seu resultado. Nós vamos ministrar algo sobre este assunto, porque sem resultados não há arrependimento. Quando a alma se arrepende, ela produz confissão, em primeiro lugar, que é o fruto do arrependimento. Ela produz contrição. Mateus 3, verso 5 e verso 6, na pregação de João Batista, diz: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Eram multidões que vinham ter com João, porque tinham
a João como profeta do Senhor. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Porque é que confessavam os seus pecados? Porque João Batista ministrava o arrependimento. E tinha que haver algo que mostrasse esse arrependimento. Era a confissão das suas faltas a Deus. Em Atos 18, verso 19 e verso 20 afirma: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Confessando e publicando os seus feitos. Era uma nova vida. Estavam falando publicamente daquele mal que tinham feito. Servia de testemunho para outros tomarem a iniciativa de aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependendo para possuírem o reino. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, diz a palavra de Deus, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que amontoava a 50.000 peças de prata. Naquele tempo era uma grande fortuna. Satanás se encarrega de colocar no mercado livros que contrariam esta Santa Escritura. Eles vêm da parte de Satanás e não devem ser deitados fora, não, mas devem ser queimados, como diz a palavra de Deus. E podemos adquirir bons livros de servos e servas do Senhor que têm uma experiência na vida e que contam como Deus transformou as suas vidas e nos ensinam no caminho do Senhor. De maneira que aqueles vinham confessando os seus feitos e trouxeram aqueles livros e os queimaram. Isto é fruto do arrependimento que nos mostra a Santa Escritura. É o fruto que Deus exige que haja na vida daqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a maravilhosa obra e limpeza do Espírito Santo pela pregação e ensino da palavra de Deus, como disse Jesus em João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Louvado seja Deus. Também as Escrituras nos ensinam que o arrependimento abrange dois elementos relativos às nossas emoções: emoção e tristeza. E emoção significa comoção ou agitação da alma. A pessoa, quando faz alguma coisa errada e reconheceu que é errado, a pessoa diz ai, 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 ai. Ofendeu o seu próximo ou ofendeu a Deus. Traz emoção ou comoção. Por exemplo, quando ouvimos que ofendemos a Deus com o nosso pecado ou algum irmão e compreendemos isso, ficamos alterados, emocionados, perturbados, e então dá-se o arrependimento e a confissão. E se aborrece o mal, como diz o Salmo 97, verso 10, porque não se pode amar a Deus sem aborrecer o mal. E esse mal vem de Satanás e o bem procede de Deus. Em segundo lugar, produz tristeza. E a tristeza, porque ofendemos a Deus ou o próximo. E isso produz aflição pela nossa ação. Desejamos voltar a ter comunhão com Deus pelo arrependimento ou com aquele a quem ofendemos. Em 2 Coríntios 7, verso 8 e verso 9 diz: portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Mas agora folgo, não porque fosse contristados, mas porque fosse contristados para arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. E quando esse arrependimento vem de Deus, ele produz fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E
no Salmo 38, verso 18, diz: porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Portanto, o pecado contra Deus ou contra o próximo traz aflição, comoção, alteração, perturbação, porque queremos estar em paz com Deus e com o nosso próximo, a quem poderíamos ou poderemos ofender. Louvado seja Deus. O homem que sente tristeza e ódio por ter pecado contra Deus ou contra o próximo, compreende isso. E isso é o princípio do arrependimento, essa compreensão. É o princípio do arrependimento e que é fruto para a sua salvação e reconciliação, seja com Deus ou com o seu próximo. Outro aspecto da manifestação do arrependimento é exatamente a confissão. Porque é que eu me vou confessar a Deus ou ao nosso próximo? É porque eu estou arrependido daquele mal que pratiquei. O arrependimento é uma manifestação interna da alma, mas tem a sua expressão externa. Ou seja, o arrependimento vai produzir em nós alguma ação. Produz confissão a Deus e ao próximo de uma ou de outra forma. Primeiro na confissão do nosso pecado, etc. David disse no Salmo 32 e verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Porque é que ele confessou o seu pecado? Porque se arrependeu da sua maldade. E a quem é que ele se confessou? Confessou-se a Deus e não a homem nenhum. No Salmo 51, David deixou a sua contínua confissão do seu pecado contra Deus. É algo que nós podemos compreender e aprender. Se ofendemos a Deus, é a Deus que nós nos devemos dirigir. E se alguém disser que você não sabe como fazê-lo, já esta noite, ou este dia, ou esta manhã, ou esta tarde, dissemos que aquele que foi ao templo disse estas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E esse homem saiu justificado e não o outro que se elevava. De maneira que não é preciso muito, mas aquilo que estamos falando é o suficiente. Quando uma pessoa peca contra Deus, deve dizer: Deus, querido Pai, querido Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque eu pequei contra o Senhor. E o Senhor, que é bondoso, perdoa o seu pecado e não se lembra mais dele. Sabia disso? Que não se lembra mais do pecado. Glória ao nome do Senhor. Em 1 João 1 e verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se nós confessarmos a Ele, não tem intermediários. O nosso único intermediário é, depois da nossa confissão, dizer: no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou até pode dizê-lo no primeiro, dizer: ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo eu peço perdão dos meus pecados. E o Senhor perdoa. Louvado seja Deus. Segundo, essa manifestação externa leva o homem a confessar os seus pecados cometidos também contra o próximo. Em Tiago 5, verso 16, ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros. Isto é bíblico e é fundamental, porque se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. É tão simples quanto isto. Se nós queremos ter paz com Deus, temos que também ter paz com o nosso próximo, a quem ofendemos. Isto é bíblico e básico. Sobre este assunto, Jesus disse em Mateus 5, 23 e 24 estas palavras: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a oferta. No tempo da minha conversão na África do Sul, ouvi este testemunho de um determinado homem que, ao ouvir o Evangelho,
se arrependeu do mal que tinha feito a um colega de trabalho e foi ter com ele e pôr as coisas em ordem. Mas como foi essa pessoa ter com esse colega de trabalho para pôr as coisas em ordem? Este homem tinha no passado roubado a um colega de trabalho um martelo e, arrependido, foi fazer uma viagem de 1000 quilómetros, ida e volta. Foi de Joanesburgo a Lourenço Marques, que hoje é Maputo, em Moçambique, foi levar um martelo de propósito, andou 500 quilómetros para cada lado para devolver o martelo que ele tinha roubado ao seu colega. Sabe o que é isto? É fruto de arrependimento, confissão e reconciliação, etc, etc, etc. Não é isto tão lindo que produz, o Evangelho produz isto pelo Espírito do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o arrependimento produz fruto. O arrependimento é uma obra de Deus no coração que atentamente ouve o Evangelho. Porque está escrito que sem arrependimento não há nem salvação, nem reino para ninguém. Ora bem, se nós queremos ir realmente para o reino, estar no reino dos céus e ir para a casa do Pai, precisamos de pôr a nossa vida em ordem com Deus e com o nosso próximo, pelo arrependimento, pela confissão e muitas vezes pela devolução daquilo que as pessoas tenham roubado ao seu próximo. Louvado seja Deus nosso Senhor. Na cidade de Nínive, pela pregação de Jonas, o arrependimento daquela vida violenta de pecado daquela cidade produziu tal obra que começou pelo próprio rei. E o rei decretou um jejum nacional em Jonas 3, verso 5 ao verso 10. O profeta dizia: ainda 40 dias e esta cidade será destruída. E o arrependimento começou exatamente com o rei. E levou uma cidade ao arrependimento. E o mais importante de tudo isto é que Jesus falou disso quando esteve na terra. E disse que os habitantes de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, que é maior do que Jonas, e eles condenarão esta geração porque se arrependeram com a pregação. É isto que faz a pregação da palavra. Produz arrependimento e confissão. Produz fruto. Em Atos 2, 37 e 38, o povo, ao ouvir o Evangelho, perguntou: que faremos, varões e irmãos? E Pedro começou a pregar o Evangelho com estas palavras: arrependei-vos. Portanto, o princípio da pregação do Evangelho é a fé e o arrependimento. Porque é que eu me vou arrepender? É porque eu creio naquilo que me dizem. Louvado seja o nome do Senhor. Outro aspecto bíblico pelo qual vem o arrependimento, ele vem pela correção de Deus. Ele também vem pela correção. Em Hebreus, capítulo 12, verso 6 ao verso 11, diz estas palavras que nós vamos ler para si. Em Hebreus, capítulo 12, verso 6 em diante, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama. Graças a Deus por isso. Deus corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E esta correção e estes açoites são o ensino sagrado que a Escritura nos revela. Que se nós andarmos por mau caminho, o Senhor diz: tens que andar por outro. E nos diz diversas vezes e nos quer impedir de a gente continuar a praticar o mal, e de diversas maneiras vem a correção. Portanto, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrija. Alguns podem dizer: bom tempo em que os pais podiam corrigir os filhos, como bem lhes parecia, como ensina este texto sagrado. Hoje, a correção, como bem parece ao pai, nos fundamentos bíblicos, já nem se pode exercer.
Porque os homens pensam que sabem mais do que Deus, e sem a correção divina das crianças e dos jovens, nós temos o mundo que temos, com a juventude trasmalhada, presa, drogada e etc., assassinos e por aí fora. Isto é porque não tem correção da Bíblia Sagrada nas suas vidas. Portanto, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Você quer ser filho de Deus, você tem que compreender isto, que Deus corrige o que ama. Mas se não suportais a correção, o que é que diz a Sagrada Escritura no verso 8? Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Então não há reino de Deus para ninguém. Não há salvação para ninguém que estejam neste aspecto de não aceitarem a correção do Senhor. O arrependimento vem também pela correção. Verso 9. Além de que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, hoje muitos deles matam os próprios pais. Porque não são criados segundo a Bíblia Sagrada, são criados segundo as leis dos homens, que são espúrias, são humanas e até, em alguns casos, diabólicas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? A correção vem pela sujeição também. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Diga, como bem lhes parecia, com fundamento bíblico. Mas este para nosso proveito, que é Deus que nos corrige, este para nosso proveito, para sermos o quê? Participantes da sua santidade. Ora bem, se você quer entrar no céu, quer possuir o reino de Deus, você vai ser corrigido, levado ao arrependimento, levado à confissão e mostrando o fruto desse arrependimento. Para quê? Para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, ou aqueles que fazem disso o seu exercício espiritual para serem novas criaturas. E dentro de momentos voltamos. A primeira chamada da pregação do Evangelho é a fé, mas a segunda é o arrependimento, sem o qual não se pode entrar no reino dos céus. Meus amados que nos escutam, eu vos imploro que deem atenção àquilo que as Santas Escrituras nos mostram. Muitas vezes são muitas as vezes, que a correção que vem em forma de ensino nos desperta para a realidade e para nos arrependermos. Em Atos 3, 17 a 19, Pedro, pregando aos senhores religiosos do seu tempo, aos eminentes religiosos, disse: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, isto é, matastes o Cristo por ignorância, como também o vosso... Perdão, não é Cristo, mas Jesus. Cristo não pode ser morto. Jesus foi morto porque Cristo é o enviado do céu. Eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Diga, pela presença do Senhor. É quando há o arrependimento que Deus vem à presença da pessoa, entra na sua casa espiritual e faz ali morada. O arrependimento também acontece ao homem pela percepção do Senhor. Quando ouvimos o Evangelho, Deus está presente. E se estivermos com atenção àquilo que ouvimos, também sentimos a sua presença
a sua santidade e nos compungimos, porque vemos que ali está a pregação do Evangelho, que estão pessoas que já são salvas, e nós que não somos salvos estamos compungidos. Há qualquer coisa neste povo diferente que a gente não tem, e sentimos que alguma coisa ali está. Sabe quem está? Está o Espírito Santo, ali preparado para entrar na nossa casa. Isaías disse estas palavras: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Este não só sentiu a sua presença, este viu com os seus olhos. E ele ficou tão compungido que disse: ai, que eu vou perecendo. Ai de mim, que eu sou um homem pecador. Ai! Mas logo aconteceu alguma coisa que Deus solucionou a sua situação. Certo dia, bem, para voltar atrás, diz a palavra de Deus que o Senhor enviou um anjo com uma brasa do altar e passou pelos lábios do profeta e eles foram purificados. E depois ouviu uma voz dizer: quem é que há de por nós? Então agora o profeta purificado dizia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque agora tinha sentido que era uma criação nova, que era uma pessoa totalmente diferente quando foi purificado com aquela brasa do altar. E então, certo dia, Jesus entrou no barco de Pedro para pregar ali o Evangelho, do barco para a praia, para o povo que se juntou. E depois da pregação, disse a Pedro: faz-te ao mar alto para pescar. Mas Pedro replicou que tinha andado toda a noite e nada tinham apanhado. Mas logo mais foi. E foram tantos os peixes que voltou com a rede cheia, e então prostrou-se aos pés de Jesus, este Pedro. Prostrou-se aos pés de Jesus e teve este comentário: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Porque ele viu a majestade, a santidade daquele Senhor que lhe disse: faz-te ao mar alto para pescar. E o resultado apareceu. Eles fizeram uma grande pesca. E ele, sentindo a presença, a santidade do Senhor, disse: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Realmente, os pecadores não podem estar onde há santidade sem que se arrependam. Graças a Deus por isso. Lucas 5, 3 a 8. Pedro compreendeu a santidade do Senhor e ficou espantado, confessando aquilo que ele era. Um pecador. Job disse: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu tenho dito que o arrependimento vem também quando o homem percebe, pela percepção do Senhor perto de si. Por essa percepção, a pessoa fica compungida, fica arrependida e confessa o seu pecado. E Job disse: eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu tinha ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Job 42, verso 5 e verso 6. O arrependimento na terra também produz resultado no céu. Jesus Cristo falou estas palavras em relação com este facto. Em Lucas 15, verso 4 ao verso 7, diz estas palavras: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende,
mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Este homem alegrou-se com os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Há festa no céu quando uma pessoa se arrepende e deixa de seguir a Satanás. Será que você quer ser uma dessas pessoas que quer fazer festa no céu? É tão lindo o arrependimento. É tão bonito a pessoa deixar de ser má para ser uma pessoa boa, entre aspas, porque o bom só é Deus. Mas ser uma pessoa justificada, salva, arrependida, confessando o seu pecado, etc. A maior parte da humanidade não sabe quanto vale a sua alma para Deus. E parafraseando estas palavras, Jesus disse que uma só alma vale mais que o mundo inteiro. Marcos 8, 36 e 37. Esta é a razão da festa no céu. Uma só alma é o valor da vida de Deus revelado em carne, Jesus Cristo, o Senhor, que morreu por esse pecador. E então essa alma vale mais do que o mundo inteiro, porque eu uso dizer, creio que isto é justo. Se houvesse apenas um pecador para Jesus salvar, teria dado a sua vida em seu resgate. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando compreendemos que Cristo nos salvou e nos arrependemos, o nosso coração fica cheio de uma alegria sem par na nossa vida. Nunca tinha acontecido tal coisa. A gente vê-se livre do fardo que carregava. Deixámos aos pés da cruz e a alegria, o gozo espiritual entra em nossa vida, como nunca tínhamos sentido antes, porque nos arrependemos confessando o nosso pecado. E recebendo o perdão, porque quando o homem ou a mulher confessa o seu pecado a Deus, recebe o seu perdão segundo a sua palavra. Eu, Deus, nunca mais se lembro do seu pecado. Graças a Deus. A pessoa que é salva e perdoada encontrou a pérola de grande valor, como diz em Mateus 13, 45 e 46. O arrependimento deve ser em nossa vida um imperativo constante, uma obrigação imposta a nós próprios, para não perdermos o que temos ganho, como diz Apocalipse 3, verso 11. A Bíblia Sagrada diz: não pequeis, porque quem peca é do diabo. Mas se numa tentação cairmos nela, peçamos imediatamente perdão a Deus ou ao próximo, para nos vermos livres dessa situação. Mas além disso, melhor dito, não percamos a visão de que quem é Deus e lembrarmos constantemente do clamor de Isaías: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas graças a Deus pelo remédio da purificação dos pecadores, porque para Isaías, como disse um serafim, tomou uma brasa do altar, passou pelos lábios do profeta e o purificou. Isaías 6, verso 5 ao verso 7. E para nós, está escrito em 1 João 1 e verso 7, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga com a sua boca: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga todo o pecado. Não fica nem sequer um para purificar, porque este é o ensino sagrado. E a pessoa livra-se desse peso que carregava. Como compreenderá então o homem que se arrependeu de que essa alma foi salva? A resposta é, primeiro, que a tal pessoa é uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porquê que tudo se fez novo? Porque houve arrependimento e confissão, mudança de direção na nossa vida, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Segundo, porque sabe que para aqueles que estão em Cristo Jesus, passaram
da morte para a vida, como diz Jesus em João 5, verso 24. Sabe. Sabe porque foi perdoado e redimido. Passou da morte para a vida. Terceiro, porque sabe que agora não há condenação alguma ou nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não andam segundo o curso deste mundo, mas andam agora liderados pelo Espírito do Senhor mediante a Santa Escritura. Romanos 8, verso 1. Quarto, porque mudaram de vida, mudaram de Senhor, mudaram de reino e foram feitos filhos de Deus. Foram transladados, deixaram o reino das trevas e entraram no reino da luz pela fé. Morreram para este mundo e ressuscitaram, entrando no reino de Deus. Não é isto maravilhoso? O ensino sagrado que Ele nos concede para sermos pessoas diferentes? É. Assim diz em Colossenses 1, verso 12 ao verso 14, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos, o qual nos tirou das potestades das trevas. Diga, tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou-nos de um lado e colocou-nos no outro, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Graças a Deus pelo ensino sagrado. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos convence. Graças a Deus pelo Espírito de Deus que nos ensina em toda a verdade. Quem entra nesse reino tem uma gloriosa experiência, porque se arrependeu e mudou de vida e mudou de Senhor. E agora tem um testemunho cristão com atitudes diferentes. O facto é que em Efésios 5, verso 8, diz estas palavras: porque noutro tempo eras trevas, porque noutro tempo, diga, outro tempo é o passado, até à conversão, até ao arrependimento, até à salvação. Noutro tempo eras trevas, mas agora, diga, mas agora sois luz no Senhor, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Portanto, essa nova vida veio pelo arrependimento, pelo ensino, pela correção, para andar nesta nova vida. Louvado seja Deus. O nosso destino agora é outro. O primeiro era o inferno e a condenação eterna. Mas pelo arrependimento mudamos de direção e caminhamos agora na direção da casa do Pai. Somos como que peregrinos e forasteiros, procurando uma cidade cujo construtor é Deus. Louvado seja Deus nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5, verso 9 e verso 10 afirma: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. As pessoas que têm um real arrependimento, com os seus frutos, têm uma experiência sem igual. Suas vidas foram transformadas em uma criação nova. Não é isto o motivo para dar graças a Deus? E dentro de momentos nós vamos voltar. Amém. A primeira chamada da pregação do Evangelho é a fé, mas a segunda é o arrependimento, sem o qual não se pode entrar no reino dos céus. Como já foi dito, as pessoas que se arrependem têm o seu fruto, a sua confissão, conforme temos vindo a ministrar. Tais pessoas foram, então, integradas numa nação espiritual de santos. Assim diz em 1 Pedro 2, verso 9 e verso 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Assim, se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. O verdadeiro arrependimento introduz as pessoas a um novo tipo de vida. Vida espiritual com Deus. Segue
um pequeno rebanho de Lucas 12, 32, que é o povo do Senhor, a sua igreja, o seu corpo. Portanto, começa uma nova vida espiritual com Deus. Sabem em quem têm crido, de onde saíram, aonde se encontram e para onde vão. Porque foram introduzidas num reino que não pode ser abalado. Hebreus 12 e verso 28. Naturalmente, muito se poderia falar sobre o arrependimento, mas o que tem sido dito é o suficiente. E assim, finalizando com a operação graciosa de Deus, em nos levar ao arrependimento, o homem passa da morte para a vida e vive agora a fé de Filho de Deus, porque estávamos mortos em ofensas e pecados, mas em nos arrependendo, em nos confessando, em recebendo o perdão de Deus, começamos uma nova jornada e vivemos a vida de fé no Filho de Deus. Houve uma mudança na sua vida, onde aconteceram várias coisas. Primeiro, foi feita uma criação nova. 2 Coríntios 5, verso 17. Segundo, foi criado para as boas obras. Efésios 2, verso 10. Terceiro, mudou o seu coração. Ezequiel 36, 25 a 27. Quarto, foi criado em justiça e santidade. Efésios 4, verso 24. Quinto, esse novo homem renova-se no conhecimento do seu Criador. Colossenses 3, verso 9 e verso 10. Assim, com este sagrado ensino e com estas experiências, cada pessoa que passa por elas afirma com convicção do Espírito Santo que são pessoas realmente salvas, porque agora estão em Cristo, passaram pela experiência do arrependimento, da confissão, etc, etc. Não é isto lindo? Ser uma criação nova, entrar por outro caminho? Louvado seja o nome do Senhor. E por hoje fica aqui este estudo. O arrependimento é o profundo pesar das faltas cometidas. Talvez haja alguém que esteja em situação de que está perdido, sem Deus e sem salvação. E se for esse o caso e queira aceitar Cristo como seu Senhor e seguir uma nova vida, a vida espiritual que nos narra a Santa Escritura, então levanta a sua mão, feche os seus olhinhos e diga comigo: ó Deus, conforme aquele pecador que foi ao templo, aqui está um pecador ou uma pecadora dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Perdoa os meus pecados, porque eu tenho ouvido a tua palavra, de que na tua casa não entra nada que contamine. Eu quero aceitar a Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu creio que Ele é o Filho do Deus vivo, que veio em carne a este mundo, pagar o preço da minha redenção no Calvário com o seu próprio sangue, e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Perdoa-me e salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa salva e perdoada, e agora precisa ser alimentada numa igreja local onde se prega um novo nascimento espiritual. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir. Amém.